Vamos agora começar uma nova área da análise de circuito, chamada de regime permanente senoidal, também conhecido por análise CA. E CA vem de corrente alternada, o que significa que a corrente, a tensão, muda de sinal, né? Ela altera no sinal. Às vezes ela é positiva, às vezes ela é negativa. Então, por isso, nós temos o nome principal por CA, né, de corrente alternada. Também pode ser chamado de tensão alternada, mas esse não é o nome correto, certo? O nome correto é CA, de corrente alternada, ou até AC do inglês, ok? E o que eu quero mostrar para vocês é como que a gente resolve equações como a representada aqui nesse circuito, ok? Esse aqui, no caso, é um circuito RLC. E eu vou começar mostrando aqui como que a gente usa equações diferenciais para resolver esse tipo de equação, mas ela é bem trabalhosa, né? Uma maneira trabalhosa. E também vou introduzir um novo método, uma nova ideia de olhar para as coisas, que é justamente o regime permanente senoidal. E isso consiste numa transformação que vamos fazer nesse circuito, que vai gerar numa boa recompensa para a gente no final. E eu quero mostrar para vocês qual é essa recompensa, e para isso a gente tem que dar uma revisada na matemática que vai nos ajudar a entender o que está acontecendo nesse circuito aqui. Então, dá uma olhadinha aqui comigo. Nós temos aqui um circuito RLC em série. Temos aqui, então, a fonte do nosso circuito, né? Ele está energizando um indutor, um resistor e um capacitor aqui. Nos vídeos passados, né, nós desenvolvemos a resposta natural do circuito, que nada mais é do que retirar a fonte, colocar um pouco de energia e analisar como que ele responde a essa energia. Essa é a resposta natural do circuito. E agora a gente deu aquela incrementada novamente, colocamos a fonte e vamos analisar o circuito com a fonte dessa vez. Se a gente for usar a técnica da equação diferencial, é assim mais ou menos que a coisa vai se desenvolver. E o primeiro passo que a gente deve tomar para analisar um circuito como esse, né, para resolvê-lo, é escrevendo a equação KVL dele, né, KVL. E para nos ajudar, a gente vai resolver usando essa corrente aqui, certo? Aqui está a corrente que a gente vai usar no circuito. Portanto, I aqui vai ser a nossa variável independente. Usando aqui o KVL, né, igual a gente usou lá na resposta natural, resultando no seguinte. Começamos com L vezes a segunda derivada de I em relação ao tempo, mais R vezes a primeira derivada de I em relação ao tempo, mais 1 sobre C vezes I. E essas são as tensões dos nossos componentes aqui, né? Temos aqui, ó, menos, mais, menos, mais, menos. Temos aqui a tensão do indutor, a tensão do resistor e a tensão do capacitor aqui. Portanto, se nós somarmos todas essas tensões, né, a gente vai ter que ter a tensão da fonte, a tensão de entrada. Portanto, nós temos aqui uma equação forçada, o que significa que isso aqui é uma função forçada. E nós vamos ter que resolvê-la, claro. Porém, né, a matemática envolvida aqui é bem dificinha. Já foi bem complicada quando a gente estava falando lá da resposta natural. E agora que a gente adicionou esse cara aqui, ó, vai dar bem mais trabalho para fazer. E do mesmo jeito que a gente fazia antes, a gente vai fazer agora. E a gente começa propondo uma solução. E essa solução I é igual a uma constante, né, que a gente multiplica por E elevado a S, que é uma frequência, vezes T. Portanto, A vezes E elevado a ST é a nossa proposta de solução para I nessa equação aqui. Lembrando aqui que S é a frequência, né, frequência natural. E como essa é uma frequência, né, a unidade dela é 1 sobre uma unidade de tempo.
Portanto, S vezes T acaba sendo um número sem unidade, né? E substituindo, né, jogando o i nessa equação aqui e já colocando o i em evidência, nós acabamos com essa equação. I que multiplica ls ao quadrado mais rs mais 1 sobre c. Né? Isso acaba ficando igual a zero para a resposta natural. Né? Então, resposta natural. Agora, então, basta com que igualemos essa equação a zero, né? E assim conseguimos resolver encontrar o valor da frequência S. Jogando esse valor que a gente encontrar nessa equação aqui nessa parte, e com a ajuda das condições iniciais aqui do circuito que a gente colocar, a gente encontra o valor de A, correto? Portanto, o próximo passo aqui, né, para encontrar a solução forçada dessa vez, ao invés de igualar essa equação a zero, né, que a gente encontra a resposta natural, a gente vai ver quando é igual a essa tensão de entrada, a V. E aqui a gente vai encontrar a resposta forçada. Okay? A resposta forçada. E se a gente for analisar, né, essa tensão aqui para todo e qualquer tipo de forma de onda que ela pode ser ou pode gerar, isso vai dar muito trabalho, né? Vai ser uma matemática muito chatinha de fazer e, meus caros, isso eu não quero fazer. Afinal, tem um jeito mais simples, mais fácil de fazer esse tipo de análise. Mas para isso a gente tem que dar uma espécie de limitada no tipo de onda que a nossa tensão vai gerar aqui. Então, se a gente assumir que a nossa tensão vai ser uma onda senoidal, isso vai simplificar demais as coisas para a gente. Lembrando que esse tipo de onda pode ser descrita como uma cosseno de ômega t mais um ângulo φ ou seno de ômega t mais um ângulo φ. Então, sempre que uma onda pode ser descrita com essas equações aqui, ela é uma onda do tipo senoidal, ou até podemos chamá-la de senoide. Senoide. Então, para que a parte matemática não acabe ferrando a gente vai assumir aqui, né, que as nossas ondas são desse tipo senoidal, né, que nós estamos trabalhando sempre com senoides, e com isso a gente vai desenvolver um jeito muito elegante de fazer a análise desses circuitos, ok? Então vamos dar uma pausa por aqui e continuar a desenvolver essa nova maneira elegante nos próximos vídeos. Até mais!